Tiago capítulo 2, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Diz para a pessoa do seu lado aí: ora por mim. Olha o que é interessante aqui, ó. Orai uns pelos outros para serdes curados. Diga comigo: quando eu oro pelo meu irmão, eu também sou abençoado. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala com a gente. Amém. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar com os irmãos sobre frutos da oração. Frutos da oração. Vou precisar da sua ajuda. Pergunte para o irmão que está do seu lado assim: você ora? Regra geral, todos nós oramos. Mas aí vem uma outra pergunta: quanto tempo da sua vida diária é dedicado à oração? Quanto tempo da sua vida diária é dedicado à oração? Você pode dizer: o que importa não é o tempo, o quanto eu oro. Ah, não? Dos 87 capítulos da Bíblia que descrevem a vida e o ministério do Senhor Jesus, os 4 evangelhos, 26 deles descrevem as suas orações. Isto significa que 1/3 da vida do mestre era inclinado à oração. Então, quanto tempo da nossa vida diária está sendo dedicado à oração? Uma outra pergunta importante: qual a profundidade da nossa oração? Não, quando eu falo de profundidade, eu não estou falando do conteúdo teológico da oração, porque algumas pessoas oram querendo dar aula de teologia para Deus. Eu não estou falando do conteúdo teológico da sua oração. Quando eu falo de profundidade, eu falo de entrega, de rendição, contrição. Qual o nível da entrega? Qual o nível da nossa contrição na oração? John Wesley, provavelmente o maior avivalista da história do Reino Unido, disse certa feita que a oração é o oxigênio da alma. Um outro famoso herói da fé, David Brenner, disse que aquele que não ora, o cristão que não ora, é semelhante a um rio sem água. É rio, mas está seco. A oração, disse Paul Yong-Cho, é a chave para o avivamento. Orar é a forma mais estreita, íntima e pessoal que temos de falar com Deus. O apóstolo Paulo, em todas as suas epístolas, escreveu sobre a oração, estimulando a igreja a orar.
Aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 2, ele diz: perseverai na oração. Aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz: sede fervorosos na oração. Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, da primeira carta, ele disse: orai sem cessar. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, narrou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem desfalecer, sem desanimar, persistir, perseverar na oração. A oração é uma ordem de Deus expressa nas Sagradas Escrituras de forma bastante contundente. Samuel, o profeta, chegou a dizer no primeiro livro que leva o seu nome, capítulo 12, versículo 23, longe esteja de mim pecar contra o meu Deus, deixando de orar por vós. Diz para o seu vizinho: deixar de orar por mim é pecado. A oração é necessária, a oração é imprescindível, a oração nos aproxima da comunhão de Deus. Tiago está escrevendo uma série de exortações apostólicas e pastorais para a igreja do seu tempo e consequentemente para toda a igreja. A epístola de Tiago está naquele grupo de epístolas chamadas de epístolas universais, ou seja, ele escreveu para todas as igrejas, não apenas para uma igreja em específico. Significa que de maneira muito ampla, clara, direta, oportuna e extraordinária, a epístola de Tiago aponta para nós. E nesse texto que ele dá várias admoestações pastorais e várias orientações e ensinamentos sobre a paciência, sobre a fé, ele começa falando sobre o poder da cura da oração. E Tiago diz: se alguém entre vós está alegre, cante; se alguém está triste, ore; se alguém entre vós está doente, chame os presbíteros da igreja, e a oração da fé sarará o doente. Se tiver cometido algum pecado, lhe será perdoado. Aí ele vem e diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. Quando eu oro por você, eu também sou curado. Quando eu oro por você, eu também sou abençoado. Quando eu oro por você, eu também sou alcançado. O cativeiro de Jó virou enquanto ele orava pelos seus amigos. Então diz aí para o seu vizinho: ore por mim. Hoje à tarde, eu não pretendia pregar, eu já disse, mas hoje à tarde o Senhor trouxe ao meu coração: todos os cultos nós vamos estabelecer um propósito de oração e clamor, e vamos em cada culto ter um momento de oração e clamor acerca deste propósito. Por quê? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração jamais retornará sem uma resposta. O Senhor te dirá não, o Senhor te dirá sim, o Senhor te dirá: te aquieta e espera, mas Ele sempre te dirá alguma coisa. Aleluia. O que eu quero observar com os irmãos nesta noite é quais são os efeitos, quais são os frutos, qual é o impacto que a oração gera. E eu quero que esta igreja desenvolva a cultura da oração, não apenas no templo, também em casa, na sua vida diária. Por quê? Primeiro, porque a oração ativa o mundo espiritual. Nenhum ato do crente na terra é tão capaz de ativar o mundo espiritual
quanto à oração. A oração traz para o mundo material aquilo que é do mundo espiritual. A oração é o único mecanismo que faz Deus se envolver nas coisas dos homens, faz o céu se envolver com a terra. Quando a igreja ora, Deus se move do seu santo lugar e se inclina. Salomão orava na consagração do templo, segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, e o Senhor diz assim: desde agora estarão atentos os meus ouvidos e inclinado o meu rosto à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, quando nós oramos, o Senhor inclina o seu rosto ao lugar de onde a oração procede. Quando nós oramos, nós convidamos Deus para se envolver naquilo que é nosso. Eu vou repetir porque você não entendeu. A oração é um convite a Deus para que Ele se envolva naquilo que é nosso. A oração tem o poder de nos levar a alcançar o nosso propósito. Observe uma coisa: quando Deus cria todas as coisas, e em específico os animais, Ele diz a Adão: agora dá nome. Por que Deus que criou não deu nomes? O que é mais fácil? Trazer à existência as coisas que não existem, ou dar nome a elas quando elas já estão existindo? Óbvio que é mais difícil trazer à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, e Deus trouxe todas as coisas à existência. Então, por que quando Deus cria tudo, Ele não dá nome a tudo? Ele manda Adão dar nome aos animais, porque Deus não quer trabalhar sozinho. É a oração que nos envolve, que nos torna parceiros de Deus nas suas obras. Deus pode muito bem fazer tudo sem o homem, porque Ele é soberano. Então isso é soberania. Mas quando Deus decide que não vai trabalhar sozinho e vai envolver o homem no seu propósito, isto também é soberania. Então, quando Deus me chama a orar, para que a partir da minha oração Ele faça aquilo que pretende fazer, Ele não está abrindo mão da sua soberania. Pelo contrário, na sua soberania Ele está dizendo a mim e a você: vem participar daquilo que eu estou realizando. Ele abre o mar, mas manda Moisés ferir as águas. Ele derruba o gigante, mas deixa Davi atirar a pedra. Ele faz Moisés nascer para libertar a Israel da escravidão, mas é Joquebede quem tem que esconder Moisés para não ser morto pelo decreto real. Ele derriba as muralhas de Jericó, mas faz o povo marchar em torno das muralhas. Ele multiplica pães e peixes, mas pega o pão e o peixe do menino. Porque Deus quer a tua participação no milagre que Ele vai fazer. E a oração te leva a participar daquilo que Deus está fazendo. A oração te envolve no plano divino. A oração ativa o mundo espiritual. Satanás não respeita um crente só porque ele frequenta a igreja X. Satanás não respeita um crente só porque ele decorou a Bíblia. Mas o inferno tem que se retirar diante daquele que anda na presença de Deus, daquele que tem intimidade com Deus. Aleluia! O Senhor está nos convidando a uma vida de oração. Eu disse hoje pela manhã em Salvador
e não estava pregando sobre oração, mas eu disse hoje pela manhã em Salvador: uma pessoa que ora raramente responde uma afronta, mas a afronta nunca fica sem resposta. Uma pessoa que ora nunca ou raramente responde a uma afronta, mas a afronta nunca fica sem resposta. Por quê? Porque normalmente você se condói daquele teu amigo íntimo que foi afrontado. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando alguém afronta um crente que sai da oração, um crente que vive na presença de Deus, o ciúme de Deus é manifestado, o zelo de Deus é manifestado, porque Ele conhece aqueles que são seus amigos na intimidade. Provoca de leve o vizinho e diz para ele: ora. Segundo lugar, o segundo fruto da oração é alegria. A oração alegra. Você não vai ver um crente que ora infeliz. Leonan, mais tarde a gente canta assim: Deus está me convidando a orar. Mais tarde um pouquinho. Veja só, você não vai ver um crente que ora infeliz. Não, eu não estou dizendo que ele não fica triste. Fica. O Senhor Jesus diz que nós temos tristezas. João capítulo 16, versículo 20. A tristeza é parte inerente da vida humana. Mas você não vai ver uma pessoa que ora querendo cometer suicídio porque algo deu errado. Não estou dizendo que tudo na vida de quem ora dá certo, dá errado também. Mas quem ora aprende a reconhecer a presença e o controle de Deus. Olha o que o Tiago diz: está alguém entre vós triste? Ore. Porque ele manda orar quem está triste? Porque a oração alegra. O salmista diz no Salmo 122, versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No Salmo de número 26, versículo 11, o salmista diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Aleluia! Quando nós entramos na presença de Deus, o nosso coração é tomado pelo gozo desta presença. No Salmo de número 126, versículo de número 2, o salmista canta e diz: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Alegra seu coração. E se você estiver muito triste agora à noite, não se preocupe, você vai sair daqui alegre hoje, porque o Espírito de Deus vai alegrar a tua alma, o Espírito de Deus vai te visitar, a presença de Deus vai te encher de gozo. Salmo 132, versículo 16, olha a promessa de Deus: eu vestirei os meus sacerdotes de salvação, e os santos na minha casa exultarão de alegria. Sacode o vizinho e diz para ele: se alegra. Quando estiver triste, tem gente, o mundo está moderno, os crentes ficaram tudo moderno, o mundo é outro, pastor Josué. Então, na hora que eu estou chateado, eu vou na geladeira e tomo uma taça de vinho.
Na hora que eu estou muito triste, eu tomo uma dosinha de vodka, de uísque, que aí aquece, mas depois vem ressaca, alcoolismo. Crente não precisa de maconha para se alegrar, crente não precisa de crack para se alegrar, crente não precisa de cocaína para se alegrar, crente não precisa de vodka, uísque ou vinho para se alegrar. Crente se alegra na presença de Deus. Aleluia. Cabarai debaixo riomassundemai que façaste. Mude sua fonte de busca de alegria, se não é a oração e a presença de Deus. Terceiro fruto da oração: livramento. Oração quebra laço, oração quebra armadilha, oração quebra prisões espirituais, oração quebra toda sorte de opressão do diabo. A oração vai gerar livramento. O adversário arma e o Senhor vai na frente para quebrar a armadilha que o diabo abriu. No profeta Daniel capítulo 6, o rei baixa um edito, um decreto: qualquer um que orasse durante todo aquele período a qualquer Deus que não fosse o rei, seria lançado na cova dos leões. Aí a Bíblia diz que Daniel, todos os dias, 3 vezes ao dia, orava com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. Por que voltadas para Jerusalém? Porque no dia que Salomão inaugurou o templo, ele orou. É só ler 2 Crônicas capítulo 7, e Salomão diz assim: se o teu povo pecar, porque não há homem que não peque, e o Senhor permitir que uma nação estrangeira lhe leve para o cativeiro, e estando no cativeiro se arrependerem, e orarem voltados para esta casa, e orarem com o rosto voltado para esta casa, ouve desde os céus e responde, e traz o teu povo do cativeiro. Daniel conhecia a Bíblia, Daniel conhecia as escrituras do Antigo Testamento, conhecia os históricos de Israel. Então Daniel ora voltado para Jerusalém. Os inimigos de Daniel disseram para o rei: tem um cara no teu reino que não respeita teu decreto. O Senhor disse que só é para fazer orações a ti, e ele está orando ao seu Deus. E o rei pergunta: quem é? E eles dizem: esse tal Daniel hebreu, em quem tu tanto confias. A Bíblia diz que o rei ficou contristado, porque ele amava Daniel, mas um decreto medo-persa não se pode revogar. E o rei mandou chamar a Daniel. E o rei diz a Daniel: o Deus a quem tu serves te guardará na cova dos leões. Aleluia. Jogam Daniel na cova, o rei coloca o selo e vai para o palácio, mas o rei não dorme, o rei não consegue relaxar. No outro dia bem cedo, o rei se levanta e diz: remove a pedra, tira rápido. Quando tirar a pedra, o rei chega lá e diz assim: Daniel, seria porventura o caso que o Deus a quem tu serves tenha conseguido te livrar da ferocidade dos leões? O rei grita e espera. Aí Daniel brada de lá: ó rei meu senhor, o Senhor meu Deus viu que o meu coração é fiel e puro para contigo, e ele enviou o anjo e fechou a boca dos leões. Alguém já disse que é porque os leões não estavam com fome, porque de tanto em tanto tempo os leões se alimentavam. Se fosse assim, querido, quando o rei mandou jogar os acusadores de Daniel, eles teriam brincado de bola na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que antes que caíssem no chão, os leões os devoraram. É que crente que ora está na presença de Deus e o anjo vai na frente. E eu quero declarar sobre a sua vida nesta noite: Deus está
está fechando a boca do leão. Deus está quebrando laço, Deus está gerando livramento. Recebe essa palavra, recebe essa palavra. A boca do leão está fechada. Vou declarar: o laço se quebrou e você vai escapar. Oração gera livramento. Aleluia. Daniel capítulo de número 10, deixa eu ver as horas aqui. Daniel capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel entendeu pelos livros que o tempo do cativeiro havia se cumprido. Aí ele entra numa campanha de jejum e oração para que Judá seja liberto do cativeiro. Em dado momento, Daniel está orando e tem algumas pessoas com ele, e ele diz: me apareceu um ser semelhante ao relâmpago. Sabe o que é você levantar os olhos e ter um cidadão em pé na tua frente, mas ele resplandece como relâmpago? Aí Daniel diz assim: o seu rosto brilhava como o sol, os seus ombros eram como berilo lapidado, os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha. Ele vestia uma veste talá que resplandecia. Daniel diz: eu não consegui ficar de pé, eu caí diante dele. Aí Daniel diz: todos os que estavam comigo ouviram a voz, mas só eu tive a visão. E ele me disse: levanta-te, Daniel. E eu lhe disse: não me posso levantar, pois por causa da tua presença me vieram fortes dores. Aí Daniel diz: e ele me tocou, e eu me coloquei sobre as minhas mãos e sobre os meus joelhos. E ele me disse: levanta-te, Daniel. E eu lhe disse: não me poderei levantar, pois a tua presença me trouxe fraquezas. E ele diz: e ele me tocou, e me coloquei de pé, trêmulo. E ele me disse: homem muito amado, o Senhor é contigo. No princípio das tuas orações, eu fui enviado para te trazer respostas. Mas o príncipe do rei da Pérsia subiu contra mim, pelo que Deus enviou Miguel, um dos principais, um dos maiorais, um dos arcanjos, e ele ficou a pelejar contra o príncipe do rei da Pérsia. E eu vim falar contigo, mas preciso voltar, porque está subindo o príncipe do rei da Grécia, e eu pelejarei contra ele por causa do teu povo. Presta atenção, o diabo pretendia, Judá foi levado para o cativeiro no período de Babilônia, já estava no período do governo Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa, se levantou o Império da Grécia. Quando o anjo diz: subiu o Império da Grécia, o Principado da Grécia, para pelejar, ele está revelando que o diabo queria manter Judá no cativeiro, também no Império da Grécia. Se Daniel não se colocasse para orar, Israel teria continuado cativo debaixo de Alexandre. Mas a oração quebrou o laço, e foi no Império Medo-Persa que Judá foi autorizado a retornar para a sua terra. Vou te dizer uma coisa: o teu cativeiro acaba quando você se colocar diante de Deus para orar. O teu cativeiro acaba. Satanás quer te manter cativo. Você sai de um vício, entra em outro. Sai de uma luta, entra em outra. Sai de uma crise, entra em outra. Sai de uma decepção, entra em outra. É tempo de acabar com isso, em nome de Jesus. Entra na oração, entra na oração, entra na oração. O laço vai se quebrar, a armadilha vai desfazer. Recebe lá, o poder do teu inimigo está sendo anulado, e você vai se levantar. Você vai se levantar. Você vai se levantar. Sacode o vizinho e diz para ele: você vai se levantar. Aleluia. Aleluia. Ergue assim a tua mão comigo. Ergue a tua mão comigo e declara: em nome de Jesus,
Melhor, em nome de Jesus, eu determino o tempo do cativeiro, o tempo da opressão acabou, em nome de Jesus. Eu quero declarar libertação na tua vida. Eu quero declarar libertação na tua família. Eu quero declarar libertação na tua casa. O teu filho que está nas drogas, na prostituição, o teu marido que está debaixo da opressão do inimigo, entidades malignas. Esta igreja se levanta debaixo do sangue de Jesus, debaixo do poder da palavra, para declarar que as famílias sejam libertas, que o cônjuge seja liberto, que os filhos sejam libertos. Na nossa casa não haverá ninho para o diabo agir. Pelo poder da oração, nós declaramos liberdade. Oração ativa o mundo espiritual. Oração gera alegria. Oração gera livramento. Oração gera confiança. Quanto mais você ora, mais crente você fica. Quanto mais você ora, mais em Deus você confia. Quanto mais você ora, mais você descansa, mesmo em meio à tribulação. Quanto mais você ora, mais o teu coração tem paz. Obrigado, pastor. Mais o teu coração tem paz em meio à adversidade. Quando você ora, você consegue marchar. O mundo está desabando e você caminha. As pessoas não vão entender a tua tranquilidade. Algumas vão achar que é indiferença, e não é. Você está percebendo o mundo desabar, mas o teu coração tem paz. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você parece que está zen. E você não está zen, você está extremamente ativo, mas a sua mente está em paz com Deus. Isaías diz no capítulo 26 assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente confia em ti, porque ele confia em ti. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Vou repetir: entrega o teu caminho ao Senhor. Só mais uma vez para decorar: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Você lembra de Abraão indo a Moriá? Abraão, pega teu filho Isaque, leva-o a Moriá e oferece-o a mim em holocausto. E Abraão levanta de madrugada e vai. No meio do caminho, Isaque diz assim: meu pai, aqui tem o cutelo, aqui tem a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro do holocausto. Abraão olha para Isaque e diz: Deus provê. Deus já providenciou. Deus já providenciou para si o cordeiro do holocausto. Mas o cordeiro era Isaque. Como é que Abraão sabia que Deus estava providenciando? Como é que Abraão sabia que ele estava subindo Moriá por um lado e Deus estava subindo pelo outro? Quem ora sabe que Deus nunca vai lhe deixar na mão. Quem ora sabe que Deus nunca vai lhe deixar sozinho. Por quê? Porque quem ora conhece a Deus. Olha Jó, o texto do livro de Jó começa dizendo que ele levantava altares e oferecia sacrifícios a Deus. Ou seja, Jó era um homem de oração. Quando a vida de Jó desaba, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor.
Quando Elifaz, amigo mais velho, chegou para Jó e disse assim: você vai morrer, Jó. Capítulo 13: eu vi o vulto da morte hoje à noite, ele passou perto de mim e eu me arrepiei. Você não vai sobreviver. Capítulo 13, versículo 15, Jó diz assim: ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Quando Bildade está falando, Zofar está acusando. E Zofar, Bildade é o mais filosófico dos amigos de Jó. E ele diz assim: você não sabe nada, Jó. Você é um turrão. A tua arrogância te cegou os olhos, a tua vaidade te embruteceu. Jó diz assim: ô Bildade, eu sei de uma coisa que você não sabe. Bildade pergunta: que sabes nesse teu estado? Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará sobre a terra. Só quem pode, levante as mãos para os céus e dá glória, aplaude, glorifica, confia. Confia. Você na internet, dá glória a Deus com a gente, aplaude ao Senhor com a gente. Como é que eu faço isso, pastor? Te vira, Deus está falando com você. Onde você estiver, a ordem hoje é: confia. E se a tua fé está fraca, se a tua fé está abalada, se a tua confiança está arrefecida, vai para a oração, volta para o Éden, entra na presença de Deus, levanta hoje de madrugada e ora um pouquinho, ora no carro, ora na cozinha, ora no banheiro, apenas ora, você vai ver Deus se manifestar a você. Eu estou sentindo a sua presença e eu lhe digo: Deus vai se revelar a você através da oração. Há milagres que te esperam. Sacode o teu vizinho e diz para ele: confia, confia no Senhor. Diz para ele: e confia no Senhor, não perde a fé. Pastor, a crise está muito grande no meu ramo de negócio, o anúncio indica crise. E quem disse que você é guiado assim? A Bíblia Sagrada diz: no meio da crise, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Não é qualquer um, é só o povo que conhece o seu Deus. Quem conhece a Deus será fortalecido. Quem conhece a Deus será fortalecido. Eu vou terminar. Qual é a sua causa? Qual é a sua questão? Coloque-a diante de Deus. A oração desvenda mistérios. A oração revela o oculto. Para a gente terminar, a oração revela o oculto. A oração tira o véu. A oração tira o lençol que cobre a verdade. A oração gera entendimento para os fatos. Nabucodonosor teve sonhos e ele não conseguiu nem lembrar dos sonhos. E a Bíblia diz que ele mandou chamar os seus sábios e disse aos sábios: eu tive sonhos. O termo lá no texto bíblico é no plural, sonhos. Os estudiosos não conseguem afirmar se ele teve o mesmo sonho várias vezes, ou se ele teve uma série de sonhos com o mesmo significado. O fato é que ele teve sonhos, e ele diz aos seus servos: vocês vão me contar o sonho que eu tive. Que onda! Aqui anda Nabucodonosor. Eu tive um bocado de sonho, eu não lembro o sonho que eu tive, e você vai me contar o sonho que eu tive. O sábio diz assim: rei meu senhor, o que o senhor está pedindo de nós é impossível. Conta-nos o sonho e te daremos a interpretação. O rei disse: vocês estão mentindo para mim, querendo me enganar, ganhando tempo. Me contem o sonho que eu tive e interprete. Os magos e sábios dizem: majestade, isto que tu pedes nós não vamos conseguir. O rei então diz: mata
todos os sábios, astrônomos, magos e entendidos da Babilônia. Mata todo mundo. A mensagem chegou na casa de Daniel. Daniel ainda estava na fase de estudante, sendo treinado para ser conselheiro do rei. Então Daniel pergunta ao conselheiro do rei: por que esse decreto do rei? E por que a urgência na execução do decreto? O conselheiro do rei responde, e Daniel diz: pede ao rei uma audiência, me introduz na presença do rei. E foi lá o servo do rei e disse a Nabucodonosor: há no teu reino um jovem hebreu, ele deseja falar contigo acerca do teu decreto. E o rei diz: manda entrar. Daniel entra e diz: majestade, dê-me um dia para que eu te traga o sonho e a sua interpretação. E o rei disse: eu vou retardar o decreto por um dia. E Daniel chegou em casa, chamou Ananias, Misael e Azarias, que nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, e disse para eles o que estava acontecendo, e falou com eles: nós vamos orar. Nós vamos o quê? Nós vamos o quê? Nós vamos orar. E a Bíblia diz que Daniel entrou na presença de Deus em oração, Daniel 2. E a oração de Daniel é esta: ó tu que habitas onde ninguém habita, tu revelas o oculto e o escondido. Tu habitas onde há trevas, mas onde tu chegas mora a luz. Na medida que Daniel ora, a Bíblia diz que Deus contou para Daniel o sonho e deu a interpretação. No outro dia Daniel chega diante do rei e diz: ó rei meu senhor, este foi o sonho e esta é a interpretação. O rei disse: a partir de hoje você é chefe dos magos, dos sábios, dos astrônomos, de todos os sábios de Babilônia. Eu te coloco como primeiro. Daqui a pouco Daniel é revelado, é mostrado por Deus em um outro episódio. A Bíblia diz que Babilônia tinha 120 conselheiros. Sobre os 120 o rei colocou 5, e Daniel estava entre os 5. Sobre os 5 o rei queria colocar 1, e está escrito que Daniel seria colocado como primeiro. Por isso o episódio da cova dos leões. O que eu quero te dizer é que a oração vai te revelar o que está oculto. Lá vai. Quando você ora, mentem para você e você sabe que estão mentindo. Quando você ora, você sabe, o Senhor te faz ver o que está na sombra. Ouça o que eu vou dizer: o Senhor está trazendo sobre a igreja um espírito de revelação e entendimento. O Senhor está trazendo para a sua igreja um espírito de ciência e palavra da sabedoria. Há um tempo, e esse é o tempo de um vento de Deus soprando sobre essa nação e sobre a sua igreja. E Deus te dará entendimento, ciência e revelação daquilo que está oculto e escondido. A oração revela o que está na sombra. Preste atenção: o laço vai quebrar, o Senhor vai te responder, a honra de Deus virá sobre a sua vida, e eu te digo, você vai cantar o hino da vitória. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu vou terminar. Vou concluir dizendo o seguinte: oração gera poder. Diz para o vizinho: oração gera poder. Quanto mais o crente ora, mais revestido de autoridade e poder de Deus ele se torna. A oração gera na igreja a autoridade espiritual. A oração leva a igreja a experimentar a verdade absoluta, plena e contemporânea da manifestação do Espírito Santo. Atos capítulo de número 2, capítulo 4, versículo 31 diz que enquanto eles oraram, estremeceu o lugar onde eles estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo e de poder. Desculpa, não me leve
leva a mal. Eu acho que é muito legal e bonitinho um culto bem feitinho, parecendo uma bonequinha de louça, uma tacinha de cristal, é lindo demais. Mas não é exatamente isso que Deus está querendo que nós vivamos. O Senhor quer nos levar a cultos poderosos. O Senhor quer tomar o ministério do louvor enquanto louva e transformar o louvor num ambiente profético. O Senhor quer que os nossos pregadores sejam bíblicos, teológicos, revestidos de autoridade. O Senhor quer que enquanto a gente cultue, quem entrou na igreja enfermo será curado, quem entrou possesso de demônios vai ser liberto, gente passando na rua, na avenida, vai ser atraído pela presença de Deus a este lugar. Olha o que eu estou te dizendo, Deus vai trazer sobre nós a experiência do seu poder genuíno, crentes revestidos de autoridade espiritual. Amarrou, não gosto de barulho, pois vai aprender a gostar, porque vai ter que se acostumar com ele. Eu acho a coisa mais feia, crente pulando, pois vai achar bonito, porque você vai ver com frequência, porque Deus vai fazer. Olha o que eu estou dizendo. E se no mundo espiritual o princípio de autoridade espiritual existe, então lá vai. O Senhor quis, por graça e misericórdia, me instituir como pastor e líder desta igreja, e debaixo dessa graça e dessa misericórdia, usando da autoridade que Ele me outorga como pastor desse rebanho, eu estou declarando que o Espírito de Deus tem liberdade para agir extraordinariamente, para arrebatar a direção do culto da mão do dirigente, para tomar o ambiente da mão do pregador, para tomar o ambiente da mão do cantor. Haverá avivamento. O barulho de glória a Deus aqui vai ser tão grande que vizinhos vão ouvir, a notícia vai correr. Esta igreja é pentecostal, e eu declaro um derramar do poder de Deus nesse lugar. Eu declaro pastores cheios do Espírito Santo, esposas de pastores cheias do Espírito Santo. Eu declaro adolescentes profetizando, jovens arrebatados em espírito, mulheres tomadas pelo poder de Deus, homens convertidos pela graça, exercendo o sacerdócio. É tempo de avivamento. Oração gera poder, oração gera poder, oração gera poder, oração gera poder, oração gera poder. Em nome de Jesus, erga assim a sua mão ao céu. Espírito de Deus, sopra neste lugar agora e derrama teu poder sobre esta casa, derrama teu poder sobre esta casa. Começa pelo altar, começa pelo altar. Ministério de louvor, pastor da igreja, nossos pastores, Espírito de Deus, pastores, caminhem pela igreja, ministrem sobre a igreja, por favor, ministrem sobre a igreja. Derrama teu poder nesse lugar, Jeová, derrama teu poder nesse lugar, Jeová. Oração gera poder. Pai, em nome de Jesus Cristo, me coloco diante da tua presença para te fazer um pedido que te agrada, um pedido que cumpre teu propósito. Libera sobre esta igreja, a partir desta noite, uma experiência incomum do poder do Espírito Santo. Derrama teu poder nesse lugar, quebra o engessamento, quebra a forma, quebra o protocolo. Derrama poder nesse lugar, na primeira nave, na segunda nave. Faz o teu povo experimentar esta graça, faz o teu povo experimentar esta graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem já é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Quem já é batizado com o Espírito Santo, comece a falar em línguas. Vamos lá, abre a boca, comece a falar em línguas. Quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Oh, unção gloriosa do poder, oh, unção gloriosa da graça. Recebe agora, recebe agora. Se você quiser vir para frente, pode vir. Se você quiser sair do seu lugar e vir para o altar, pode vir.
É noite de avivamento, é noite de avivamento. Oração gera poder, oração gera poder, oração gera poder. E eu te digo, em nome de Jesus, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder, recebe poder. Pastores, pode impor as mãos, pode impor as mãos. O milagre está aí na imposição das mãos. Pode impor as mãos. Há um poder que Deus está derramando nesse lugar. Pode impor as mãos, pastores. O milagre está sendo liberado. A unção de Deus está aqui. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe graça, recebe autoridade. Cadê os crentes pentecostais? Cadê os crentes pentecostais? Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Cadê? Onde estão? Aleluia! Ficar em casa. Para de apenas dizer glória. Fale em línguas espirituais. Fale em línguas espirituais. Vem e recebe autoridade. O povo está se preparando para noitadas inteiras de algazarra. A igreja precisa ser liberada para desfrutar o poder de Deus. O Espírito Santo sopra nesse lugar agora. Sopra nesse lugar agora. Sopra nesse lugar agora. Aleluia. Tá. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado, por favor. Ministra sobre ela agora. Ministra sobre a pessoa que está do seu lado, por favor. Coloque a mão sobre ela. Espírito de Deus, eu vou te pedir um fenômeno extraordinário. O que aconteceu na tenda, que o Espírito saiu de Moisés e encheu 68. Foi lá no arraial e encheu mais 2. Agora, passa de vida para vida. Passa de vida para vida. Contagia esse lugar. Contagia esse lugar. Contagia esse lugar. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Seja renovado no poder do Espírito Santo. Seja batizado, batizada pelo Espírito Santo agora. Aleluia. O Espírito de Deus manda mais. Quem está em casa, recebe aí através do culto online. Manda mais, derrama nesse lugar. Jeová, enche essa diaconia de autoridade. Enche esta diaconia de autoridade. Enche a nossa diaconia de autoridade espiritual. Enche esses homens e mulheres de poder, intrepidez e ousadia no Espírito Santo. Senhor, enche os nossos pastores agora. Eu vou parar e eu peço ao Espírito Santo, rege agora um coral de línguas estranhas neste lugar. Levante as suas mãos para os 4 cantos de Feira de Santana. Vamos levantar agora um clamor por Feira de Santana, pela Bahia e pelo Brasil. E que domingo seja o dia que fica marcado como o dia do clamor pela cidade, pelo estado e pela pátria. Pai, Tu estás vendo tudo que ocorre nas ruas da nossa cidade, desde as mais amplas avenidas até as ruas mais estreitas, aos acessos mais escondidos. Tu estás vendo cada casa, desde os casarões até as casas mais simples, cada família, das mais ricas às menos enriquecidas. O Senhor conhece o prefeito desta cidade, os vereadores, todos os membros do judiciário, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, os agentes penitenciários. O Senhor conhece, ó Deus dos céus, professores da rede pública e da rede privada, em Feira de Santana, na Bahia e no Brasil.
Nós clamamos agora por todas as instâncias. Nós clamamos pelo presidente do país, pelos governadores dos estados, pelos deputados federais e senadores, deputados estaduais e vereadores de cada cidade, em cada localidade, a intervenção do céu sobre o Brasil. Arvora sobre nós a tua bandeira, Senhor. Arvora sobre nós o teu favor e derrama sobre nós a tua gloriosa presença. Não deixa que esta nação caia no derramamento de sangue. Não deixa que esta nação caia em índices ainda piores de violência e corrupção. Não deixa que esta nação descambe, ó Senhor, pelo liberalismo moral. Que a tua mão seja estendida sobre o Brasil, que a tua mão seja estendida sobre a Bahia, que a tua mão seja estendida sobre a nossa cidade, na autoridade do nome de Jesus. Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos a Bahia, nós abençoamos Feira de Santana e declaramos avivamento de Deus sobre nós. Só quem crê e concorda dá um brado de glórias e aplausos ao nome de Jesus.